Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Que saudade de vocês, pequenos lírios do campo. Tudo bom? Bom, gostaria de terminar a matéria com vocês, mas primeiramente, obrigado pela presença no plantão de ontem. Estou vindo do futuro para falar que foi bem legal, certo? E espero que continue dessa forma. Fechou? Galera, primeiramente queria dizer que a saudade é muito grande. Segundamente, queria dizer que a saudade é muito grande. E terceiramente, que vocês têm que saber isso aqui do fundo do seu coração. Beleza? Então eu vou te passar dois conceitos hoje que você é obrigatório terminar esse vídeo sabendo. Senão eu vou ficar triste. Fechou? Primeiro desses conceitos, camada de valência. Você tem que saber o que é uma camada de valência. E camada de valência tem a ver com distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons, certo? Você consegue saber tanto por camadas quanto por subníveis energéticos de Linus Pauling, beleza? Daqui pra frente, você entende esse aqui, mas eu prefiro que você leve esse aqui. 1S2, 2S2 e por aí vai, beleza? Então eu prefiro, certo? E vai ser mais vantajoso para vocês lá na frente. O que é camada de valência? É a última camada da sua distribuição eletrônica. É a última camada do seu átomo que tem elétron. Porque não faz sentido eu falar que é a última camada é aqui. É a última camada que tem dos elétrons, beleza? Só que ela pode não ter elétrons, fechado? Então não é ela a minha camada de valência. Então camada de valência é a última camada que possui elétrons no átomo, beleza? É a camada que a gente fala mais externa, mais longe do núcleo, beleza? Núcleo lá no centro, quanto mais longe, a última que tem elétron é a de valência. Professor, como eu vejo isso? Tem duas formas. Exemplo, Na11. Você pode fazer a distribuição geométrica ou por camadas, e você pode fazer a distribuição de Linus Pauling. Eu vou fazer as duas para você entender. Primeiro, a por camadas. Então, ó, primeiro a por camadas. Eu tenho K valendo 2, o L valendo 8 e a camada M valendo 1. 2 com 8, 10, com 1, 11. Galera, fechei. Quantas camadas eu tenho? 3 camadas, K, L e M. Eu tenho o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Certo? Qual que é a camada de valência? Qual que é a camada mais externa? Qual que é a última camada? A última camada é a camada M. Beleza? Então, M é a última camada que eu tenho na distribuição do Na, do sódio. Então, o M é a camada de valência nesse caso. E a gente representa carinhosamente como CV. Então, a camada de valência nesse caso é a camada M, beleza? Ou o nível 3. Então a gente costuma falar que a camada de valência e a gente coloca o número. Então camada de valência é a 3, é o nível 3. Beleza? Tem como eu saber pela distribuição de Linus Pauling? Ó, presta atenção. De Linus Pauling. 1S2. Deixa eu fazer de laranja porque senão me dá toque. 1S2. 2S2. 2P6, 2 com 2, 4, com 6, 10, aqui deu 10, falta 1, 3S1. Galera, lembra que aqui na frente representa o nível ou a camada para vocês, é um número grande, fechou? Então entre 1, 2 e 3, quem é maior? Quem que é a camada mais externa? Quem é a que está mais longe? Beleza? E você sempre vai ver qual que é o maior número que eu encontro na frente do subnível. Quem é maior entre 1, 2 e 3? Não é o 3? Então a minha camada de valência é a camada 3. Beleza? Ah, senhor, deu igual. Claro que tem que dar igual. Você está distribuindo a mesma coisa. Você só está distribuindo de maneiras diferentes, mas é a mesma coisa. Então eles têm que dar a mesma camada de valência. Vocês entenderam? Sim. Então, ó, outro exemplo. Vamos fazer o do
cloro 17. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é legal. Você vai fazer o K2, L8, porque lembra que no L cabe até 8, o M. Galera, 2 com 8 dá 10, certo? 10 falta 7, eu posso colocar o 7 no M, porque eu posso colocar até 8, e se for maior que 8, eu corto no 8 e jogo para a próxima. Lembra de ontem? Então, M7. Qual que é a camada de valência? A última. De novo, coincidentemente, é a camada M. Então, o CV é o terceiro nível. 1, 2, 3. Por distribuição eletrônica de Linus Pauling, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Para quem tem dúvida nisso, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 para dar 17. Se fosse 3P6 daria 18. E lembra do detalhe, se eu continuasse eu não ia para o 3D10, eu ia para o 4S2 porque eu tenho que seguir a seta. Não se esqueça disso, beleza? Então, fiz aqui bonitinho. O que eu vou fazer? Quem que é o número maior entre 1, 2 e 3? Aí você fala assim para mim, qual dos 3? Que tem 2 3 aqui, beleza? Vocês concordam que o 3 é a camada de valência, porque é o maior número que eu vou encontrar na frente. Então, beleza. O 3 é a nossa camada de valência. Mas qual deles? Qual 3 é importante? Os 2. Os 2 são os 3 da camada de valência. Lembra que a camada é o todo. O S e o P, que é o que tem de diferente, é o subnível. Tá lá dentro. Não importa. Beleza? Então a camada de valência é tudo isso aqui. É a camada, claro, 3. Porque tem que ser igual a de cima. E daí eu quero deixar uma observação para vocês que é muito legal a gente saber. Ó, eu sempre consigo saber, e é importante pra gente, quantos elétrons tem nessa camada de valência. Beleza? Aqui em cima, eu tenho camada de valência A3, é a M, eu tenho 1 elétron. Então, dentro dessa camada, eu tenho 1 elétron. Claro que essa aqui, ó, não terminou no 3, camada de valência 3, aqui em cima eram os elétrons. Eu também tenho 1 elétron. Claro, é a mesma coisa. De baixo, camada de valência 3, quantos elétrons eu tenho? 7 elétrons na camada de valência. Quanto que tem que dar embaixo? Não tem que dar 7? Ó porque da importância do 3 e do 3. Porque eu tenho elétron no 3S e tenho elétron no 3P. O que eu tenho que fazer? Somar isso aqui. Eu tenho que somar todos os elétrons que tem o 3 na frente. Certo? Todos os elétrons da camada de valência. Então, eu tenho 2 elétrons mais 5 elétrons, eu tenho os 7 elétrons, porque tem que dar igual da camada de valência 3. Porque aqui é o cloro em distribuição geométrica e o cloro em distribuição de Linus Pauling. Então, tem que dar a mesma camada de valência e tem que ter o mesmo número de elétrons nessa camada de valência. Então, pega... Se tiver mais de uma camada de valência aqui, na verdade, se tiver mais de um subnível naquela camada de valência, que nem aqui tem o 3S e o 3P, você tem que somar os elétrons de todo mundo para achar aquilo que a gente chama de, ó, somou os elétrons. Então, ó, elétrons da CV são chamados de elétrons chamados de elétrons de valência. Ou seja, quando ele pedir os elétrons de valência de um átomo, você tem que fazer o quê? Distribuir de alguma das duas formas e você vai olhar dependendo da forma. Se for de camadas, só olha o número embaixo. Só que você tem que fazer direitinho. Se for de subníveis, olha o numerinho em cima. Mas para saber os elétrons da valência, você precisa saber camada de valência. Fechou? Então, isso eu queria passar para vocês hoje, falta um detalhezinho. Dá uma olhada nisso aqui.
Vou apagar pra gente aqui para eu te explicar. Então, camada de valência já foi. E olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou apagar essa parte aqui por camadas. Porque eu quero te explicar um negócio que a gente chama de subnível mais energético. Galera, o que é um subnível mais energético? Primeiro, eu encontro ele só pelo Linus Pauling, certo? Pela distribuição energética. Então é desse jeito que eu vou encontrar ele, porque é ele que tem os subníveis. Então presta atenção, deixa eu pegar o mesmo exemplo que estava no passado. O que é o subnível mais energético? Ó, Na11. A gente tinha que era um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Era isso que estava aqui. Subnível mais energético é o último subnível da distribuição. O que isso significa? Se é o último subnível da distribuição, aquele que tiver em último vai ser o subnível mais energético. Por que mais energético? Só para vocês entenderem. Porque se tem mais energia, está mais longe do núcleo. Por isso que ele é o último. Quanto mais longe ele está, mais energia ele tem. Por isso ele recebe o nome de subnível mais energético. Então, entre todos esses aqui, o último é o 3S1. Presta atenção que não é igual a camada de valência que você só pega o 3. Aqui você pega o subnível inteiro, então é o 3S. 3S que tem um elétron. 3S1. Então eu posso escrever aqui que ele é o meu subnível mais energético. Certo? Dá uma olhada no outro que a gente tinha feito, no cloro. Cloro 17. A gente tinha feito que era um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, só que vai passar, então 3P5. Qual que é nesse caso? A camada de valência era 3, que era o maior número na frente. Ele tinha 7 elétrons na camada de valência, ele tinha 7 elétrons de valência, lembra? Mas qual que é o subnível mais energético? Aí eu vou esquecer camada de valência. Subnível mais energético é o último subnível. Eu venho aqui e falo que o 3P5 é o meu subnível mais energético. Beleza? Então, resumo da sua semana. O que você teve que aprender, galera, para ficar perito em química? Distribuição por camadas, que é gostosinho de fazer, vocês fizeram ontem. Camada de valência, olhar os elétrons que eu tenho nela, que é só contar o número de elétrons na camada de valência, que é a última, certo? A última camada, e o subnível mais energético, que é o último também, só que subnível. É o conjunto inteiro, e se é subnível, eu só posso fazer por Linus Pauling. Beleza? Fechou isso aqui? Beijo no coração de vocês. Já já vai ter uns exercícios aqui para você fazer, que galera, do fundo do coração, isso aqui é importante demais. Subnível mais energético, camada de valência, elétrons de valência, é importante demais para o nosso próximo mês até 2 meses. Fechou? Então presta atenção nisso aqui, faz os exercícios, estuda direitinho. Beleza? Um salve para quem pediu lá no YouTube, para quem comentou lá. Um salve para todo mundo. Galera, tô morrendo de saudade. Se eu for dar um salve para cada um que pediu, eu vou ficar 8 anos para fazer esse vídeo. Beleza? Então, considere abraçado e um beijo no seu coração. Fechou? Que saudade de vocês. Até semana que vem. Tira a dúvida, me manda mensagem, pelo amor de Deus. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Fui.